Boa noite, seja bem-vindo a mais um Segunda Segura desta segunda-feira, dia 30 de setembro, último dia útil, do mês, para a gente falar sobre erros, aprendizados e segurança psicológica. Então, o tema da nossa Segunda Segura é lidando com os erros, como gerar aprendizado a partir das falhas. Afinal de contas, todos nós erramos, embora a gente não goste de admitir, embora a gente não saiba como lidar com os erros, mas eles fazem parte da nossa vida. Por que falar sobre erros? Por que trazer este tema? Porque no final das contas, gente, todos nós erramos, certo? Todos nós erramos, isso é algo que acontece. Mas o que nós fazemos diante dos erros é o que define a nossa capacidade de aprendizado. Então, aproveita, Segunda Segura começando, já vai ali no aviãozinho, compartilha, porque esse conteúdo não merece ficar somente entre eu e você, mas ele merece ser compartilhado com outras pessoas que provavelmente também têm dificuldade para lidar com o erro. Então vai lá, compartilha. E para a gente justamente começar aqui a aquecer a nossa conversa, tenho aqui um roteiro, que eu quero trazer vários assuntos sobre essa questão de erros, de como lidar com os erros. Mas eu quero saber, já coloca aqui nos comentários para mim, se você já se sentiu julgado ou punido quando cometeu algum erro, Então, coloca aqui nos comentários que eu quero saber, para a gente começar a aquecer aqui a nossa conversa, tá bom? Bom, gente, então, um dos primeiros pontos que eu quero trazer para vocês, por favor, deixem aí comentários à medida que eu for falando e evoluindo o tema, para não ficar aqui só eu falando, porque eu tenho um monte de coisa, mas se deixar eu vou falar até não poder mais, por isso que eu tenho sempre aqui um roteiro para me guiar. Mas, então, vamos lá. Tô vendo aqui gente conhecida entrando, que bom, Hugo, a Thaís, a Kelly, que legal, que ótimo, gente, muito bom ter vocês aqui e gente nova também entrando, super bacana. Vamos começar falando a raiz do medo de errar, Por que nós temos tanto medo de errar? Por que o erro nos gatilha tantos sentimentos, Nos colapsa tantas memórias, inclusive, a respeito do erro? Uma das coisas é que o erro, o receio do erro, ele tem raiz lá na nossa infância. E ele é reforçado na nossa vida adulta, certo? Então, ele acaba tendo esse reforço justamente na nossa vida adulta. Então, o que acontece, nós somos condicionados a evitar os erros, de todas as formas. Vamos pensar o seguinte na escola, Na escola, quando a gente comete algum erro, nós somos penalizados, E eu não quero aqui entrar na discussão se isso é bom, se isso é ruim, qual a forma que teria, não é isso. Eu quero só que a gente possa pensar como que a gente lida com o erro de uma forma geral. Então, críticas, pareceres negativos, punição quando a gente faz algo errado, de forma geral, notas baixas. O que acontece na vida adulta? Então, a gente está acostumado, errar é feio, Errar é feio. Então, a gente vai aprendendo isso na infância. O que acontece na vida adulta? Na vida adulta, a gente cresce, vai para o mercado de trabalho e acaba vendo o erro como um sinal de incompetência, de fracasso. Logo, quem é que quer ser visto como incompetente, como um fracassado? Ninguém. Automaticamente, a gente já se coloca nessa caixinha de não podemos errar, Não posso errar. Porque se errar é sinônimo de fracasso, de incompetência, eu não quero parecer incompetente. Isso é gerenciamento da imagem. Todos nós temos uma imagem, Nós temos uma autoimagem, então aquilo que nós enxergamos de nós mesmos. E, obviamente, a imagem projetada para o outro. E, obviamente, que a todo momento nós estamos gerenciando essa imagem, principalmente quando a gente não tem segurança psicológica. A todo momento, eu não quero parecer incompetente, então eu talvez não vou me desafiar e cometer algum erro, porque
que as pessoas, qual a imagem que as pessoas vão ter de mim. Então, se hoje elas têm uma imagem que eu sou competente, eu não posso, daqui a pouco, cometer algum tipo de falha, me dar o direito de cometer algum tipo de falha ou erro, e correr o risco das pessoas me verem de uma forma errada, certo? Então, eu vou estar sempre gerenciando a minha imagem quando eu não tenho segurança psicológica para lidar com os erros. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante a gente trazer justamente aqui, que de onde vem o nosso receio com o erro, né? De onde vem? Então, a raiz, ela começa na nossa infância, reforçado na vida adulta, erro é fracasso, erro é incompetência e assim sucessivamente, ponto. Além disso, nós temos um outro fator que amplia a nossa dificuldade de lidar com erro, que é o perfeccionismo e a cultura da vergonha que existe na nossa sociedade de uma forma geral. Não quero aqui entrar no tema vergonha sobre a pauta psicológica, né? Mas, porque não é o enfoque aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte, nós vivemos sim numa sociedade onde cada vez mais e com o advento das redes sociais, tudo é perfeito, certo? Tudo é perfeito. A gente abre aqui os stories, as vidas são maravilhosas, são perfeitas, né? A gente já não conhece mais as pessoas, inclusive, se você acompanha alguém nos stories e você vai ver, essa pessoa é tão carregada de filtro e de coisas que quando você olha pessoalmente, você diz, mas essa pessoa é assim? Mas a imagem que eu tinha online era diferente? Por quê? Porque nós vivemos nesse culto do perfeccionismo, né? E a sociedade, de uma certa forma, a qual todos nós estamos, ela reforça isso, né? Ela reforça esta necessidade, essa ideia de querer ser perfeito, querer ser a prova de bala, né? Querer ser a prova de erros, né? Porque errar é feio, errar é ser incompetente, né? Então, a gente está acostumado justamente com isso e a sociedade ela vai reforçando, então existe automaticamente uma busca desenfreada por essa perfeição que gera uma aversão aos erros, uma aversão à falha. Não é à toa que talvez você tenha uma sensação de, às vezes quando você tá, né, olhando e passando stories e olhando muita coisa na internet, a sensação de que a mensagem é muito parecida, as pessoas estão cada vez mais iguais, né? Porque é justamente isso. Quando eu tenho pouco limite para errar, quando eu não me permito errar, quando eu tenho aversão a erros, logo eu não vou buscar o diferente. Eu não vou sustentar a diferença, eu não vou sustentar posicionamentos, eu não vou sustentar críticas, eu não vou sustentar uma autoimagem diferente do que as pessoas já estão acostumadas, né? Eu não vou sustentar uma ideia, né? Eu tenho uma ideia muito diferenciada, eu não vou sustentar, porque se eu tenho pouca aversão a erros, automaticamente eu não vou. E a gente pode olhar essa cultura, né, do perfeccionismo, só a gente olhar o cinema, gente. Quanto tempo faz que nós não temos roteiros disruptivos, interessantes, com uma temática, um roteiro que nos prenda? A gente acaba tendo mais do mesmo. As inúmeras repetições aí das histórias de heróis, né, revisitando aí várias formas e, né, de olhar, que é a forma do sucesso, que já funciona, que as pessoas estão acostumadas, né, filmes de ação e não sei mais o que, quem gosta, né, a gente já não tem mais isso, porque existe uma coisa, né, do mainstream que isso não vende, que essa cultura, né, filmes mais masculinizados, enfim, tem uma questão aí surgindo, não quero entrar em polêmica, mas de fato ela existe, né, então não tem quase filme que a gente via, né, meio Bruce Williams ali, Duro de Matar, aquele filme, né, década de 90 aí, a gente não vê quase, certo? Então,
o que acontece? A gente vê isso no cinema, uma busca pela perfeição. A gente abre as redes sociais, as vidas são perfeitas, maravilhosas e todo mundo é feliz e vive num mundo de Alice Países Maravilhas, né? Ninguém mostra os seus gaps, as suas faltas. Nós vivemos isso constantemente. Então a gente está vivendo isso. O que acontece? Automaticamente, essa busca incessante pela perfeição, né? Faz com que a gente encare justamente essas falhas pessoais não como oportunidades de aprendizado, né? Não como oportunidades de crescimento e assim sucessivamente, mas sim como um lugar de autocensura, um lugar de autocrítica, um lugar que tem que ser evitado, né? Um lugar que precisa ser escondido, que não, sob hipótese alguma, a gente pode expor os nossos erros. Então, isso acaba levando. E quando a gente olha para essa aversão a erros, então a gente vem de receio dos erros lá da infância, reforçado na vida adulta, aí a gente vai e enxerga a sociedade com o culto do perfeccionismo, né? A cultura da vergonha acontecendo, enfim, né? Uma série de lugares onde a gente vê que tudo é muito perfeito. Automaticamente a gente chega aonde? A gente chega dentro das empresas, a gente chega numa questão de cultura organizacional, certo? Então a gente chega no impacto que isso tem para a cultura. E aí tem muitas culturas ainda hoje. A gente vive um momento, um advento, sim, de culturas de experimentação, de aprendizagem ágil, rápida, né? A gente vive, mas a gente também tem muitas organizações, certo? E muitos líderes, às vezes não é a organização, mas é um líder específico dentro da sua organização que tem uma política de tolerância zero ao erro. E, gente, tem muito líder, né? Que não consegue sustentar o erro, né? E eu falei muito, acho que na live, no nosso segunda passada, da influência do ego frágil, né? O ego frágil para sustentar justamente alguns processos de contribuição das pessoas. Né? Quando eu tenho um ego frágil, eu não suporto a segurança para contribuir. Eu falei sobre isso. As pessoas só contribuem com os líderes que têm ego fortalecido, com os líderes que conseguem dar espaço de fala sem receio de que a ideia está vindo não de mim, mas está vindo de outras pessoas. Né? A gente só consegue ter espaço de fala com líderes com ego fortalecido. Ego frágil vai achar que ruim que essa ideia não veio de mim, né? Ego frágil de liderança vai fazer com que não se permita erro, porque imagina o que as pessoas vão pensar se verem que o meu setor, o setor a qual eu sou responsável, está cometendo erros. Então não sustenta os erros, né? Não permite que as pessoas errem. E claro que elas vão errar, né? Só que aí os erros são jogados para baixo do tapete e a gente já sabe o que acontece. E aí, culturas organizacionais, líderes que têm tolerância zero ao erro, o que acontece? Toda falha, todo erro é punição, né? É culpa. Onde está o culpado? Por que isso aconteceu? Quem que fez? Como fez? É a busca dos culpados, né? E isso automaticamente vai criar o quê? Vai criar um ambiente inseguro, onde as pessoas vão preferir manter a sua zona de conforto a opinarem, a criticarem, a dar ideias, né? Elas não vão correr o risco justamente de errar e serem humilhadas e serem punidas, né? E aí o que se perde diante disso? Se perde criatividade, se perde iniciativa, se perde capacidade de inovação, se perde capacidade de aprendizado e principalmente resiliência emocional, mas resiliência organizacional. A gente sabe que hoje, gente, o mundo ele está mudando de forma muito acelerada, né? As inovações elas são diárias, volume de informação a gente não consegue dar conta.
E as organizações, elas precisam cada vez mais, não é desenvolver além da adaptação, capacidade de adaptação, é capacidade de resiliência, né? Resiliência organizacional, né? Diante de tantas mudanças aí nesse cenário. O que acontece? Quando eu tenho baixa segurança psicológica, eu vou ter tolerância zero ao erro. Quando eu tenho baixa segurança psicológica, eu tenho organizações ou líderes, às vezes não é a organização, são líderes específicos que sufocam criatividade, que sufocam inovação. E isso atrapalha o desenvolvimento coletivo, o desenvolvimento das pessoas. Uma organização que não aprende é uma organização fadada ao fracasso hoje em dia, né? O grande desafio das organizações é aprender rápido, né? Errar rápido, e a partir desses erros e desse aprendizado, criar soluções também de forma rápida para as soluções, para os problemas e para os desafios. Então imaginem uma organização que tem justamente baixa segurança psicológica e que sufoca a criatividade, a inovação e o desenvolvimento das pessoas. Uma organização que não aprende, olha o baita problema, né, que existe, não sai do lugar. E aí, gente, eu deixo justamente aqui uma pergunta, né, para vocês, que é quando você se sente, como que você se sente, aliás, quando você comete um erro, né? Que tipo de sentimentos você tem? Ansiedade, frustração, insegurança, medo, né? Comenta aqui, deixa nos comentários o que você sente. Eu vou comentar com vocês, assim, eu tenho muito essa questão, né? Eu entro em todos os meus processos, nas organizações, no meu dia a dia, né? De exercício físico, quando eu tô jogando pádel, eu tenho que entrar muito com um mindset de crescimento, porque eu me cobro. Então, quando eu erro, vem uma sensação de frustração, né? Como eu tô muito atenta a isso, eu tenho muita consciência que isso já ocorre, eu gerencio na hora que isso ocorre, né? Eu já vejo, eu já procuro entrar muitas vezes quando eu tô fazendo um exercício, quando eu vou experimentar algo novo, procuro trabalhar muito essa questão do meu mindset de crescimento, nessa questão de permissão para errar. O quanto eu tenho permissão para errar, o quanto eu tenho elasticidade para o erro aqui. E eu acho que isso é importante. Então, o que acontece? Qual é a relação do erro com a nossa mente, né? Isso tem algum impacto? Então, assim, o que acontece? Primeiro que a gente precisa saber que o medo de errar é algo biológico, tá? A gente tem medo de errar, faz parte. Agora, quando nós encontramos ambientes e pessoas que nutrem segurança psicológica, a gente ganha disponibilidade para o erro e isso gera aprendizado, tá? Então, isso é importante que vocês gravem. Mas qual é a relação entre o erro e a nossa mente, o erro e o comportamento? O que acontece? Quando a gente erra, existe uma resposta para o nosso cérebro que ele ativa uma região do cérebro que se chama amígdala, né? Essa região, ela é responsável, é o centro emocional, vamos pensar assim, né? É a forma como a gente responde a essas emoções. Quando a amígdala, ela é acionada, ela é responsável por um tipo de comportamento que você de repente já ouviu, que é o comportamento de luta e fuga, né? E paralisia. Na verdade tem outros comportamentos, mas vamos ficar só nesses aqui que eu acho que são importantes. Então, quando ativa justamente, né, o medo ativa a amígdala, ela vai lá e ativa o nosso comportamento de luta, fuga e paralisia. O que acontece quando ocorre isso? Automaticamente, eu vou ter mais estresse, eu vou ter ansiedade, eu vou sentir isso, né? E no momento que eu sentir estresse e ansiedade, a minha capacidade de correr riscos, né, vai reduzir. Então, a minha tendência vai ser evitar os riscos e eu vou me fechar para o aprendizado. Eu vou optar por um caminho seguro nesse momento, certo? Então, quando eu vou optar por um momento seguro. Se eu não tenho segurança, um ambiente seguro externamente para suportar o meu erro, automaticamente é isso que vai acontecer.
Quando eu tenho um ambiente que suporta, né, o meu erro, o que acontece? Mesmo que gere estresse, mesmo que gere ansiedade, eu tenho suporte para isso. Então, eu tenho elasticidade para esse erro e eu consigo, sim, ter aprendizado. Então, sem espaços seguros, as pessoas vão evitar sempre o erro e elas vão ficar na sua zona de conforto. E a gente sabe frases aí de Google, né? Frases de livro de autoajuda. O aprendizado existe fora da zona de conforto. Ponto, acabou, né? Na zona de conforto, na linearidade, não é onde existe aprendizado, não é onde existe criatividade, não é onde existe inovação. Se você não se desafia, você vai ficar sempre no mesmo lugar, né? E isso é para nossa vida, para o nosso dia a dia, e isso tem a ver com o nosso trabalho nas organizações onde nós estamos. Então, isso é importante. E aí, gente, quando a gente fala sobre erros, é importante que a gente comece a trabalhar cada vez mais a nossa forma de pensar. Existe um livro que eu não sei se vocês já leram, da Carol Dweck, antigo já, que se chama Mindset, onde ela pesquisou e disse que existem duas formas de pensar, dois mindsets, tá? O primeiro é uma forma de pensar de crescimento e o segundo uma forma de pensar fixa. O que isso quer dizer? Uma forma de pensar de crescimento, um mindset de crescimento, diz que as nossas habilidades, a nossa inteligência, os nossos talentos, eles são desenvolvidos ao longo da vida, né? Que existem formas de você desenvolver todas essas habilidades. E enxerga no mindset de crescimento o erro como oportunidade de crescimento, oportunidade de desenvolvimento, né, de aprendizado e assim sucessivamente. Já o mindset fixo, né, a forma de pensar fixa, diz o seguinte: não, as habilidades, a inteligência, os talentos, ou você nasce com isso ou tchau pra ti, acabou, esquece, se você não nasceu com isso, tchau. E aí eu sempre brinco, né, quando eu jogo pádel, gente, e eu sempre digo, eu não nasci com talento, mas eu tô desenvolvendo habilidade, né? Porque eu me dedico, porque eu faço aula, porque eu jogo, porque, enfim, né? Não nasci com talento, com facilidade, mas tenho habilidade para desenvolver. E isso, gente, o mindset de crescimento é que dá conta, né? De que não existe nada que eu não possa aprender. Ponto. É isso que o mindset de crescimento entende. Ele não acredita em talentos, habilidades. Ok, tem gente que nasce com talentos e habilidades, mas tudo é desenvolvido. Tudo a gente pode aprender. E aí os erros dentro disso são oportunidades e são erros. Já no fixo, os erros é uma ameaça, né? Errar numa mentalidade fixa é ruim, é uma ameaça, é uma aversão, isso acaba com a reputação, né? E automaticamente vê o erro como uma forma inclusive de ser punido diante do erro. Então, o mindset fixo, ele trabalha com isso. E aí, quando a gente olha para isso, existem culturas organizacionais e empresas que têm esse pensamento, né? Tem empresas que têm um pensamento mais de crescimento, então o erro é uma oportunidade de experimentação, de aprendizado, né? E empresas que têm justamente uma mentalidade fixa de que o erro não é permitido. E aí, muitas vezes, acabam tendo culturas, né? Culturas mais rígidas, organizações mais rígidas, mais burocráticas, culturas que podem justamente atrapalhar o clima organizacional, mais tóxicas. Então, essa é a relação. E aí, quando a gente começa a olhar a relação entre o erro e a segurança psicológica, a gente começa a entender por que precisamos cada vez mais de segurança psicológica para nos permitirmos errar e eliminar essa insegurança diante do erro, esse medo diante do erro, essa ansiedade diante do erro, essa frustração diante do erro que vem desde a nossa infância e é reforçado pela vida adulta, né? Por quê? O conceito de segurança psicológica nada mais é do que você ter a capacidade, né, de se desafiar, de assumir riscos, de opinar, de dar a sua opinião sem receio de
retaliação, de punição e de humilhação. Ou seja, é você poder ser você mesmo sem ter que ficar fazendo o gerenciamento da sua imagem por medo do que os outros vão pensar, por medo de ser punido, de ser humilhado e assim sucessivamente. Esse é o conceito de segurança psicológica. Quando a gente entra na relação do erro e segurança psicológica, é uma relação direta. Por quê? Porque a segurança psicológica permite que as pessoas lidem com o erro de uma forma madura, né? E não como algo aversivo, algo que precisa ser negado, escondido para baixo do tapete e que não encara as pessoas como seres que precisam ser perfeitos à prova de bala, sem nenhum tipo de erro, né? Então, quando a gente está falando do erro, certo? Quando a gente fala do erro e a relação com segurança psicológica, a relação existente, inclusive, entre eles, é justamente essa, né? Então, ambientes e pessoas que trabalham a segurança psicológica permite com que, sim, as pessoas saiam da sua zona de conforto, podem errar e aprender rapidamente com esses erros, gerando, inclusive, inovação, solução e aprendizado diante desses erros. Então, as pessoas passam a gerenciar. E isso, gente, inclusive contribui para o bem-estar emocional das pessoas. Então, já que a gente está finalizando aqui setembro, né, e tem a questão de setembro amarelo, o fato de você ter permissão para o erro, e isso não quer dizer, muitas vezes quando eu falo sobre isso, as pessoas dizem assim, Carol, mas essa permissão ao erro não vai fazer com que as pessoas sejam complacentes, não vai gerar complacência com o erro, né? Não vai gerar agora todo mundo pode errar e aí ninguém mais é responsável? Não, pelo contrário, né? Por quê? Porque quando a gente entende que o erro vai acontecer, primeiro, ele vai acontecer. Nós somos seres humanos, a gente não é um robô, não é uma inteligência artificial. E vamos combinar, até a inteligência artificial erra, né, gente? Se você usa, enfim, né, você vê determinados erros. Então, assim, até a inteligência artificial erra. Você que é um ser humano mega complexo não vai errar. Então, assim, a grande questão é que admitir que sim, o erro é possível cria, inclusive, mais senso de responsabilização. E culturas de segurança psicológica não são culturas de ausência de responsabilização, onde tudo é possível, onde, ai, que bom, a gente está falando de autenticidade, as pessoas podem ser autênticas, então aqui tudo é possível, e todo mundo pode falar o que pensa, a hora que pensa, como pensa, e tá tudo certo. Não. É uma cultura de responsabilização, é uma cultura de respeito, inclusive, né? Justamente porque as pessoas têm liberdade, né? E existe colaboração entre elas. Então, eu acho que essas coisas a gente precisa começar a desmistificar, assim, né? Quando a gente tá falando sobre isso. Então, a gente não tá falando de cultura de oba-oba e agora todo mundo pode errar e ninguém se responsabiliza pelo resultado. Pelo contrário. Né? Mas é a forma como a gente lida com esse erro. Então, no momento que eu coloco o erro para cima da mesa e não escondo ele mais embaixo da mesa como algo que não pode acontecer, mas acontece, eu coloco ele em cima da mesa, automaticamente eu aumento a responsabilização das pessoas. Né? E eu aumento justamente a capacidade delas de solucionar os problemas e os erros quando eles acontecem. E isso gera aprendizado. Né, das equipes, dos líderes, das organizações. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui, se a gente tem, separei aqui até um exemplo prático que esses dias eu presenciei para falar para vocês, mas assim, se a gente, por exemplo, tem uma empresa com uma cultura muito rígida, muito forte, né, e eu tô numa reunião aí de marketing para apresentação de desempenho, resultado e tal. E automaticamente, nesta empresa, o que mais conta são metas e resultado acima de qualquer questão. Se as coisas não vão bem e nesta reunião as pessoas são apontadas, né, são pressionadas, né, uns na frente dos outros e de uma forma não tão positiva, com baixa tolerância às falhas, né, inclusive com individuação, né, ou seja, apontando, né, que a culpa do resultado assim o assado é de fulano, é de Beltrano, e tomando determinados tipos de questionamentos que fazem com que as pessoas se sintam
humilhadas na frente dos outros, o que vai acontecer com esse ambiente, né? Então, primeiro ponto, a gente automaticamente vai ter medo e autocensura. Sabe aquele momento que você pensa em falar determinadas coisas e você se autoedita, né? Na sua mente você começa a se autoeditar? Então você se autocensura. Eu não posso fazer isso, eu não posso dizer isso, eu não posso sentar desta forma, eu não posso... Então você vai se autocensurando e se autoeditando, porque você vai temendo represálias, vai temendo humilhação, né? Começa a evitar de apresentar novas ideias, né? Começa a ir pelo lugar seguro, né? Lembra do exemplo que eu dei no início, né, da nossa conversa? O cinema. A gente olha hoje o cinema, tem pouca coisa inédita, pouca coisa disruptiva, pouca coisa que tu olha o roteiro e diz, uau, que filme fantástico, né? Por quê? Porque as pessoas estão indo pelo caminho seguro. Eu não quero errar, né? Eu não quero perder dinheiro. E ok, tudo bem, mas sem uma pitada de ousadia, a gente não inova, a gente não faz algo diferente, né? Então, automaticamente, no momento que eu não tenho segurança psicológica diante dos erros, o que vai acontecer, gente? Eu vou justamente esconder os erros, né? Então, a tendência de nunca tratar os erros de uma forma aberta, nunca colocar em cima da mesa, né? Os conflitos, inclusive existentes, eles são maquiados, né? Tem aquela aparência de harmonia existente, né? Os erros não são discutidos, não se entra muito nesse assunto, se busca já logo uma solução específica ali, que muitas vezes só piora a situação para coibir, para mascarar aquele erro, né? E aí acaba se cometendo outro, enfim, né? Enfim, e aí não se reporta. Acho que um outro ponto, justamente, que causa isso é o ciclo vicioso, né? Então, cada vez mais os erros não são discutidos abertamente, né? E, consequentemente, os conflitos também, advindos disso, não são discutidos abertamente, então tudo ocorre num nível muito velado, muito intangível, né? Muito maquiado. Eu não vou ter oportunidade de aprender com eles. Então, eu repito os erros, eu continuo repetindo. Então, sabe aquele momento que você vai para uma reunião e você tem um déjà vu? Aquela sensação de que eu já discuti esse assunto, não é a primeira vez. Eu estou indo para uma reunião para discutir esse assunto de novo. Todo mundo vai bater na mesma tecla e a gente vai sair sem aprendizado, sem solução, enfim, a gente está sempre dando volta em círculo, sempre, parece que eu nunca saio, entra ano, sai ano, sempre o mesmo problema, né? Por quê? Porque não tem espaço dentro dessa organização para discutir isso. E se a gente for trazer para o nosso dia a dia, gente, relacionamentos, vamos pensar. Quantos relacionamentos vocês conhecem aqui que sai ano, entra ano, a amiga, o amigo, estão sempre discutindo a mesma questão no relacionamento? Sempre reclamando da mesma questão do outro. Né? Você se reúne com a sua amiga, ela está sempre reclamando do marido sobre tal ponto. O marido está sempre reclamando da sua amiga sobre tal ponto. Entra ano, sai ano, eles têm aquela dinâmica. Por que não resolvem? Porque falta de vontade, gente. Muitas vezes, o que eu vejo quando eu atendia na área clínica, falta de conversa. Falta de espaço, né, de fato, para poder conversar abertamente, para poder expor o que está sentindo, como que está se vendo naquela relação. E assim as nossas relações dentro das organizações. É a mesma coisa, né? Numa outra proporção, com uma outra dinâmica, mas é igual. Quando eu não tenho espaço para falar abertamente, eu vou me fechar. E os problemas eles vão se repetir, eu vou entrar num ciclo vicioso. Então, é isso que ocorre, né? Então, o que eu quero que vocês fiquem? Primeiro, o medo de errar é biológico, né? O que faz nós sentirmos segurança para lidar com os nossos erros e aprender são ambientes seguros psicologicamente. São ambientes onde o erro vira oportunidades de aprendizado, onde o erro vira uma solução, onde o erro não é punido no sentido de achar culpados, mas o que a gente pode fazer com isso, e o que a gente pode aprender, e por quê, né, e o que a gente pode fazer para não cometer esse tipo de erro, e
Inclusive, os impactos desse erro são gerenciados, tem uma boa gestão de consequência e isso gera maior responsabilização das pessoas, inclusive. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa segunda segura sobre como lidar com os erros, né? E como aprender com eles, que eu acho que é a questão principal aí, né? E isso tem a ver com segurança psicológica e está relacionado diretamente com uma forma de pensar no mindset de crescimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não tá lá no grupo VIP, gente, amanhã vou liberar um resumo aqui do Segunda Segura com os principais pontos. Então, entra lá no grupo VIP, tá lá o link da bio, gratuito, tem vários, né? Eu tenho compartilhado artigos inéditos que não estão aqui. Então, é só clicar lá. E o grupo VIP justamente para que você possa desenvolver como que você pode aplicar a segurança psicológica na liderança e construir ambientes e equipes mais leves, inovadoras e produtivas. Então, se fez sentido para você, né, já curte aqui o nosso Segunda Segura, compartilha, porque esse conteúdo não merece ficar só entre eu e você, então compartilha para que mais líderes possam lidar melhor com o erro e desenvolver melhor as suas equipes, né, equipes leves e produtivas. E se você quer saber mais sobre como aplicar a segurança psicológica, vai lá no link da bio, libera o teu acesso para o Manual Prático Liderança Segura, como construir ambientes inovadores e resilientes, que tem todo não, né? Mas tem uma parte do meu conhecimento trabalhando com segurança psicológica, com liderança e cultura organizacional. Eu tentei colocar ali naquele manual prático uma forma de você conhecer um pouco mais sobre segurança psicológica aplicado na liderança, na cultura organizacional, com vários cases do que não é segurança psicológica, cases do que é segurança psicológica e algumas estratégias do que você pode fazer a partir disso. Certo? Então vai lá no link da bio e conhece um pouquinho mais sobre o manual prático, já entra no grupo VIP. Então, nos vemos semana que vem, mais um Segunda Segura e boa semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau!